Bom dia para vocês! E aí, jovens, tudo bem? Meu nome é Igor, sou professor de matemática e estou aqui trazendo um montão de questão original para você treinar. Se você está me acompanhando pelo Instagram, cara, manda pro seu colega, manda pro seu amigo, além de me ajudar, claro, com o engajamento e essas coisas aí de Instagramers, você também vai ajudar bastante o seu amigo que está treinando para o Enem. A gente está trazendo hoje, a gente vai fazer hoje a 11ª questão. Estamos no exercício número 11, questões originais. Hoje uma questãozinha um pouquinho mais fácil, mas também com perfil Enem. Como você sabe, o Enem vai trazer questões fáceis, médias, difíceis. E é isso que a gente está propondo aqui. Às vezes uma questão um pouco mais fácil, às vezes uma questão um pouco mais difícil, mas todos temas possivelmente abordados pelo Enem. Tá bom? Então, vamos para a nossa questão? Dá uma olhadinha aí na tela. Luísa tomou 1/5 de uma garrafa de refrigerante. Seu irmão do meio, Luiz, tomou 1/3 do que havia sobrado. Seu irmão mais novo, Rafael, tomou 5/9 do que havia sobrado após os dois anteriores já terem bebido. Qual deles tomou a maior e a menor quantidade, respectivamente? Bom, pessoal, vou anotar aqui o que aconteceu na sequência. Ele fala que a Luísa tomou 1/5 da garrafa de refrigerante. Vamos supor que a garrafa de refrigerante tinha um volume total V. Bom, então a Luísa toma 1/5 de V e depois que ela toma 1/5, resta, então vou anotar aqui, ó, que restou um total de 4/5 de V. 1/5 mais 4/5 dá o total. Então isso foi o que a Luísa tomou, isso foi o que restou. Beleza? A gente ainda não consegue comparar com o resto porque os irmãos não tomaram uma proporção de V, e sim uma proporção do que foi restando logo após o consumo do outro. Por exemplo, ele fala que Luiz tomou 1/3 do que havia sobrado após Luísa. Então olha só. A gente pode anotar assim, ó, que o Luiz tomou 1/3 do que havia sobrado, ou seja, 1/3 disso aqui, ó, de 4/5 de V. Enquanto depois dele restou, se ele tomou 1/3 do que tinha, ficaram 2/3 do que tinha. O que tinha era 4/5, 4/5 de V. Ou seja, você pegou essa porção, que era 4/5 de V, e dividiu em 1/3 e 2/3. Essa é a ideia. Bom, depois de Luiz, ainda tem o Rafael. O Rafael. E o que restou mesmo no final, né? Então, Rafael e o que restou. O Rafael, ele tomou 5/9 do que havia sobrado depois do consumo dos dois. Então, é só a gente escrever assim, ó, 5/9 e 4/9. Ele tomou 5/9 do que tinha restado e restaram no final 4/9 do que tinham restado antes. Só que o que tinha antes e logo depois de Luiz era esta quantidade aqui, que era 2/3 vezes 4/5 de V, e aqui 2/3 vezes 4/5 de V. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que a gente está abrindo em chavinhas, e essa ideia de abrir em chavinhas a cada passo vai ser muito importante quando a gente tiver algumas questões um pouco mais difíceis de análise combinatória. Por enquanto, só guarda essa ideia num exercício um pouco mais fácil de frações, porque quando chegar a parte de análise combinatória, eu trouxer aqui algum exercício disso, eu vou usar exatamente essa ideia. Mas agora, a gente tem que fazer o quê nesse exercício? Ué, a gente tem que comparar o tanto que Luísa consumiu, Luiz e Rafael. Bora fazer? Luiz a gente já sabe que consumiu 1/5. O Luiz consumiu 1/3 vezes 4/5. Então, o Luiz, vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 5, 15. V. E o Rafael, ele consumiu no numerador 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. 40 sobre
9 vezes 3, 27. Vezes 5, 135. Essa eu fiz de cabeça. Vai treinando aí também. O que a gente tem que fazer agora? Bom, não dá para comparar ainda a quantidade que Luísa consumiu, Luiz e Rafael. A gente ainda tem que tirar o mínimo comum entre os denominadores dessa fração para aí sim conseguir comparar essas frações. Pessoal, antes da gente continuar, tem um jeito de fazer que pode ajudar a gente, que é o seguinte: aqui a gente multiplicou em cima, multiplicou embaixo sem pensar. O que a gente poderia ter feito, que a gente vai fazer agora para ficar um pouco mais fácil? Simplificar esse 5 com esse 5. Mas se eu não fiz isso antes, eu posso fazer isso agora, não tem problema. Então, veja só a simplificação. Vou dividir esse cara por 5 e esse cara por 5. Vejam só, 40 dividido por 5 dá 8. E 135 dividido por 5 dá 27. Foi? Então, 8 sobre 27V. Agora fica mais fácil de comparar essas frações. Mas para isso a gente ainda precisa tirar o mínimo múltiplo comum entre 27, 15 e 5. Vamos fazer? Olha aqui no cantinho, ó. 27, 15 e 5. O menor primo possível aqui é o 3. Então aqui fica 9, 5 e 5. Por 3 de novo, 3, 5 e 5. Por 3 de novo, 1, 5 e 5. Divide agora por 5, 1, 1 e 1. Aí agora a gente multiplica esses caras todos, né? Veja só. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 5, 135. Ou seja, parabéns, professor. Foi inútil ter simplificado. Foi inútil por quê? Porque tinha essa fração que tinha um 5 no denominador, era o 15, né? Então, não ajudou muito a gente a simplificação, porque depois eu tive que colocar todo mundo sobre o mesmo denominador. Então agora, comparando as três frações, 1/5, como é que eu transformo numa fração que tem no denominador 135? Eu pego esse, divido por esse e multiplico por esse. Vamos lá? 135 dividido por 5, a gente até já fez. Se eu dividir esse número por esse, restam os três anteriores, ó, o macete. Ah, professor, eu não saberia. Tudo bem, então divide devagarinho aí, ó. 135 por 5 dá 27. Opa, 27. E aqui, ó, esse cara, ele vai ficar, ó, vou dividir aqui por 135. E aí, essa fração vai se tornar essa com denominador maior, o numerador tem que crescer também. 135 dividido por 15, ó o macete. 135 dividido por 15, 3 vezes 5. Sobram esses dois, 3 vezes 3, 9. Pode testar. 9 vezes 4, 36. Pode testar. Se você dividir esse cara por esse, vai dar 9. Faz depois. Agora, esse aqui a gente já tinha, eu vou acabar usando esse número aqui. Então, todo mundo sobre o mesmo denominador, vejam só, 27, 36, 40. Ele pediu qual deles tomou a maior e a menor quantidade. A maior quantidade foi tomada por Rafael, e a menor quantidade foi tomada por Luísa. Beleza? Então, conferindo lá, olha na tela. Gabarito, letra D de dado. Voltando para cá, então, esse é o gabarito da questão, letra D de dado. Uma questãozinha fácil, mas que você precisa tirar o mínimo múltiplo comum, comparar as frações, então, eventualmente ela dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada fora da realidade. Se você achou difícil fazer essas contas, você precisa treinar matemática básica. Corre atrás, tá bom? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Um abraço. Tchau pra vocês, até quarta. Valeu!